durante uma palestra, apresentou ao público uma nota de $1.000 e perguntou: quem quer essa nota? Todas as mãos se ergueram. Então ele amassou a nota em suas mãos e tornou a perguntar: e agora, quem quer essa nota? Todas as mãos se levantaram novamente. E o apresentador continuou a amassar a nota. Jogou-a no chão, pisou em cima e perguntou: por que vocês ainda querem essa nota, mesmo estando ela toda amassada e pisoteada? Que ela vale $1.000, respondeu o senhor. Isso mesmo, disse o apresentador, e completou: não importa o que eu faça com essa nota, todos nós ainda queremos, pois ela não perde seu valor. Assim são as pessoas, muitas vezes surradas e pisoteadas pelos problemas da vida, porém jamais perdem seu valor. Todos nós temos valores importantes, que jamais serão destruídos pelos reveses da vida. Bom dia a todos, presencial e online. A nossa gratidão a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação, por esse momento de estudo e reflexão. Gratidão a Deus. Nossa gratidão a Jesus, nosso irmão maior, o amor de nossas vidas, que veio até a Terra e deixou seus exemplos para que nós possamos seguir. Então, Senhor, Jesus, a nossa gratidão. A nossa gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor da fraternidade, irmão Chico. Que as nossas energias e as nossas vibrações, esse momento, nessa doação de energia, que nós nos encontramos aqui, possa estar indo de encontro dessas vibrações aos nossos irmãos que estão nos asilos, nas creches, nas penitenciárias, nos orfanatos, em leito de dor, muitas vezes com um pensamento não bacana. Senhor, nós te pedimos para que uma gotinha do seu amor possa estar indo nesses corações e cada um se sinta confortável e reconfortável, que sintam verdadeiramente a presença de Deus, de Jesus, sabendo que nós não estamos sozinhos e que Deus está no controle de tudo. Então nós podemos nos jogar e acreditar que já deu tudo certo. Senhor, também nós te pedimos que possa intuir a nossa irmã Cida, para que ela possa trazer bastante esclarecimentos para nós. E abrir os nossos corações para esse entendimento, para que nós possamos colocar em prática no decorrer do nosso dia, da nossa semana. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que possamos iniciar os trabalhos de estudo da manhã de hoje. Sede conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe. Cida, bem-vinda, 1 hora para estar conversando conosco. Como eu gosto de falar muito, eu vou falar umas duas. Oi, gente, bom dia novamente. Que Jesus nos envolva, nos esclareça e nos dê o discernimento e a intuição para falar daquilo que realmente a gente precisa. Então, bom dia virtual, bom dia presencial. E nós vamos falar hoje da parábola do bom samaritano. Mas eu trouxe ela em uma visão bem diferente. É claro que dentro da parábola, porém, é uma viagem que nós vamos fazer dentro da história de Jesus, dos ensinos de Jesus e da época de Jesus. Porque uma coisa que eu aprendi com o Evangelho, que eu gosto muito de falar do Evangelho, é porque a gente estuda o Evangelho junto com a história. Agora já pode tirar. A gente estuda o Evangelho junto com a história. A gente vai junto. Quando a gente estava lá na escola, que a gente estudou sobre Martim Lutero, né, sobre Sócrates, Platão,
a gente não imaginava que a gente ia chegar agora, que a gente ia ver tantas frases dele, tanta passagem, trazendo eles até como espíritos que ajudaram na codificação. Então, a gente precisa viajar na história. E eu queria começar trazendo para vocês uma fala de Emmanuel, que eu até escrevi aqui no quadro. A vida, Emmanuel nos diz que a vida é experiência digna da imortalidade. Experiência digna da imortalidade. Então, a cadeira existe, a televisão existe, a mesa existe, a Luísa existe, a Demi existe, a Andréia, cortina, quadro, mas nem todos vivem. Nem todos vivem. Qual de nós, se pudesse voltar no tempo, não apagaria alguns momentos, alguns eventos acontecidos? Por quê? Por que a gente faria isso? A gente apagaria, descartaria. Alguns de vocês aqui, se pudesse voltar no tempo, voltar um tempo atrás, apagaria, descartaria alguns momentos? O que eu faria? Se a gente pudesse, a gente descartaria. E por que a gente faria isso? Porque são experiências que não valem a pena ser lembradas. São experiências que não são dignas da imortalidade. São experiências que não valem a pena ser lembradas. Então, a gente jogaria fora. No Evangelho de João, a gente vai trazer aquele trechinho do Evangelho de João, onde ele traz as palavras de Jesus assim, a fala de Jesus. As minhas palavras são palavras de vida eterna. As minhas palavras são palavras de vida eterna. Por quê? Por que os ensinos de Jesus, por que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna? Porque os ensinos de Jesus valem a pena ser lembrados. São essas experiências que a gente vai ter para imortalidade. São eternas. Os ensinamentos de Jesus são eternos. E Jesus falava e fala para nós até hoje, porque nós ainda estamos com o Evangelho como roteiro de vida, né? O Evangelho é o nosso guia, o nosso modelo, os ensinamentos de Jesus. Então, Jesus falava e fala para o espírito imortal. Jesus não fala para o corpo. Ele não fala para o encarnado somente. Ele fala para o espírito imortal. Lembra que muitas vezes eu já falei com vocês assim, quando vamos estudar o Evangelho, vamos deixar o corpo do lado e vamos com o espírito? Porque é o espírito que vai compreender essas experiências que Jesus deixou nos ensinamentos dele. Experiências dignas da imortalidade. E também eu fiz umas anotaçõezinhas para mim não perder. O Evangelho de Jesus, às vezes a gente fala assim, mas esse ensinamento, senta aqui perto de mim, ó. Traz a cadeira para cá. Os ensinamentos de Jesus, eles, às vezes, a gente fala assim, igual a parábola do bom samaritano. Quantas vezes você já ouviu? Muitas vezes. Quantas vezes vocês já visitaram o Evangelho em alguma parábola, em algum ensinamento? Muitas vezes. E, às vezes, a gente até fala assim, nossa, essa parábola é antiga. Nossa, esse texto é antigo, mas existe ensinamento antigo do Evangelho? Se Jesus falou para o espírito imortal? Não. Né? Então, a gente pode até achar que a leitura é antiga, mas o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, eles não envelhecem, eles não ficam antigos e nunca vão ficar, porque cada vez que a gente visita, e o Evangelho é assim, é um lugar que a gente visita, revisita várias vezes, e cada vez que a gente vai nessa visita, a gente vai renovado. E a gente entrando no Evangelho renovado,
nós vamos ter um novo olhar sobre aquelas experiências mais antigas, sobre aquela lição mais antiga. Está ali. Você já ouviu a lição, já estudou a lição. Mas você evoluiu um pouco. Você já tem mais conhecimento agora. Você já subiu um degrauzinho na escada. Então, quando você entrar de novo, você já vai ter uma visão mais ampla. Então, o que envelhece, na verdade, é o nosso olhar. Não são as lições, são o nosso olhar. A nossa maneira de ver, a nossa maneira de entrar ali. Veja, nós temos aqui uma visão, nós estamos numa escada, e tem montanha ao redor dessa escada. Tem uma montanha. E ali nós estamos vendo só um pouquinho, além, só um céuzinho. Mas de maneira que a gente for subir na escada e chegar nesse topo, nós vamos enxergar total. Nós vamos ter uma visão ampla. E a evolução é isso. Nós vamos subindo os degraus evolutivos e cada vez que a gente vai evoluindo, nós vamos tendo uma visão mais ampla. E compreendendo o Evangelho com mais clareza. Então, hoje, eu estou convidando vocês a renovar o olhar e os sentimentos para vir comigo, junto comigo, buscar nessa parábola, que é um tesouro para nós, cheia de ensinamentos muito bons para a nossa vida, muito interessante, e que vai trazer para a gente uma visão diferente daquilo que a gente viu antes. Bom, vamos com Kardec agora. Nós já falamos de João, do Evangelho, agora nós vamos falar um pouquinho de Kardec. Quem de vocês que já estudou o Evangelho segundo o Espiritismo? Quem aqui já estudou, já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Aqui também virtual. Quase todo mundo, nem que seja um trechinho, ou igual nós, o nosso grupo, a gente já fez várias vezes. A gente já deu uma estudada no Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, alguém de vocês já leram a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? Ou toda vez que vocês vão estudar, já pula a introdução aqui e já começa no capítulo 1? Não é? Recentemente, não foi agora não, alguns anos atrás, a princípio, eu estudava o Evangelho assim, abrindo aleatório. Depois eu comecei nos grupos de estudo, capítulo 1, 2. A introdução tem poucos anos que eu comecei. E quando a gente veio da Igreja Católica, nós ouvimos falar muito sobre escribas, levitas, saduceus, fariseus, samaritanos, publicanos, não é isso? Pois é, isso está tudo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, com explicação perfeita. Então, veja bem, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele abre caminho para nós, para esse entendimento. Com a sutileza dele, né? Ele diz assim, no capítulo inicial, intitulado Notícias Históricas. Olha que interessante. Notícias históricas. Isso aqui, gente, é para a gente começar a compreender o porquê que Jesus escolheu o samaritano. Então, vamos lá. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. A aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos que evitavam todas as relações recíprocas. Então, veja bem, eles evitavam qualquer tipo de relação. Por quê? Veja bem, o povo hebreu, ele viveu uma época áurea, na época do rei Davi e do rei Salomão. Nessa época, a nação hebraica era dividida entre 12 tribos, ou 12 estados, que funciona como os estados do Brasil. Mas após a morte de Salomão, ocorreu uma cisão. As 10 tribos do norte fundaram uma capital, Samaria. E as 2 tribos do sul fundaram outra capital, que é Jerusalém. São
povos, os mesmos povos, né? A mesma raça, porém divididos, separaram. E aí, explica Kardec. Não, quer ver? Aqueles para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Isso foi os samaritanos. Então, para não ter contato, o povo de judeus, Jerusalém, com os samaritanos fundaram lá um templo para não ter que ir a Jerusalém para as festas religiosas. Naquele tempo, 3 vezes ao ano, tinha uma peregrinação. E os povos iam a Jerusalém. Gente, naquela época, lembrando que era a pé, né? Então, era 3 vezes no ano. Vamos lembrar, a festa da Páscoa, que é uma festa que ficou gravada para sempre no nosso coração, que foi onde Jesus foi crucificado, né? As festas das tendas e as festas de Pentecostes, também muito falada. Então, nessas 3 épocas dessas festas, havia essas peregrinações. E o povo todo ia para Jerusalém, né? Agora, por que essas peregrinações? Eles viajavam centenas e centenas de quilômetros para ir a Jerusalém, né? Porque eles aprenderam na tradução, né, da época, na tradução religiosa do povo da época, que Deus morava em Jerusalém. Vê o que é a cultura, o que é a tradição, né? Então, para eles, vocês já viram aqui, o Vicente uma vez comentou com a gente que Jerusalém era cidade religiosa, né? Que o povo achava que Deus morava em Jerusalém, né? Jerusalém era o ponto mais alto. Então, eles iam lá nesse templo, nas épocas da festa, para ter essa experiência religiosa, para ter uma experiência divina, tipo, para verem Deus e para serem vistos por Deus. Olha que interessante, né? Não com olhos físicos, mas com os olhos do coração. Eles iam fazer essa peregrinação. E também nós, trazendo para nós aqui, nós hoje, quando saímos de casa e viemos aqui, nós também viemos ter uma experiência religiosa, uma experiência espiritual, não viemos? Nós não viemos aqui à toa. Deixamos nossa caminha quentinha num domingo, ou levantamos aí, quem está virtual, né? Para ligar o celular, se preparar para ouvir uma palestra à toa, do nada. Não, nós também queremos uma experiência religiosa, uma experiência espiritual. Nós também queremos esse contato com Deus. E quando nós entramos no templo, quando nós entramos numa seara, igual nós entramos aqui, né, na casa do irmão Chico, nós temos, no silêncio do coração, por isso que eu convidei vocês a entrar renovado, com o olhar, com o sentimento, porque quando a gente entra aqui, a gente tem esse contato com Deus. Fica mais forte, porque aqui a gente fica no silêncio. Aqui a gente vem buscar isso, essa força. A energia que a espiritualidade toda que está aqui dentro veio trazer para nós, essa ajuda, essas intuições, tudo isso. Então, nós viemos aqui para alimentar a nossa alma, certo? E nós sabemos que a vida é muito mais do que o corpo. Então, nós precisamos desse alimento que é a nossa alma. Por exemplo, quando você está triste, deprimido, quando acontece algo, né, no trabalho, que você fica ali triste, deprimido, você não precisa de um pedaço de pão. Você precisa de algo a mais. Você não tem fome de pão, você tem fome de algo diferente, né? Quando você perde alguém que você ama, quando você perde um ente querido, você não tem fome ou necessidade de comida ou de coisa física. Você tem necessidade de um consolo, de algo espiritual. Que alguém te abrace, te conforte, traga uma mensagem, uma palavra que te jogue para frente, que te dê alento. Então, nós precisamos muito mais do que matéria, nós precisamos de estar alimentando o nosso espírito.
E é para isso que eles iam, né? Essas pessoas iam em Jerusalém para ter essa experiência. E tem mais, gente, nessa tradição religiosa de Jerusalém, eles, como eu já disse, Jerusalém era o ponto mais alto lá do mundo, simbolicamente para eles, porque era onde Deus estava. E por conta dessa separação, por conta dessa divisão, o povo hebreu vivia esse drama. Irmãos deixaram de conversar, samaritanos e judeus, filhos de uma mesma raça, de uma mesma origem, viviam o drama do fanatismo religioso. Tem alguma diferença de agora? Nós estamos vivendo esse mesmo momento, fanatismo religioso. Quantos aí, né? Por causa de religião, não se desfaz família, deixa de conversar, fica inimigo. As pessoas, às vezes, buscam Deus lá fora, né? No templo, mas esquece de confraternizar com aqueles que estão ali do lado, com a família. E isso acontece muito. Então, voltando aqui para as festas da Páscoa, nas vésperas da Páscoa, que ia ter a festa da Páscoa, Jesus, naquela mesma Páscoa que Jesus seria crucificado, né? Jesus vira para os 12 discípulos e fala assim: preciso ir a Jerusalém. Veja bem, preciso ir a Jerusalém. Os discípulos já tinham noção da peregrinação, já tinham noção dessas festas. Então, para eles foi normal quando Jesus falou assim: preciso ir a Jerusalém. Na cabeça dos discípulos, Jesus queria ir ter essa experiência religiosa, essa experiência espiritual. Nem passou pela cabeça deles que Jesus queria era levar eles para ter essa experiência espiritual, essa experiência religiosa. Então, aí eles falam: mestre, mas é muito distante, né? Vamos a Jerusalém. Aí, na cabeça deles, tudo certo, eles achando que Jesus ia lá para ter uma experiência digna de imortalidade, mas Jesus queria era levar eles para ter essa experiência, né? E nós sabemos que nós só temos essa experiência, religiosa, essa experiência espiritual, quando nós subimos nosso padrão vibratório, quando nós mudamos, né? Nos elevamos. Então, Jesus queria levar os discípulos para isso, para ter essa experiência. E aí os discípulos falam, então vamos, mas aí Jesus fala para eles assim: mas preciso passar por Samaria. Aí os discípulos falam: por Samaria? Porque o caminho que todo mundo usava era as margens do Rio Jordão. Lá tinha grama, verde, rio, água, local para descansar, sombra. Era onde o povo transitava. Então era mais fácil ser recebido. Não era uma peregrinação. Na época, essas peregrinações ainda tinha uma lenda. Todos aquelas pessoas que estavam fazendo a peregrinação, os outros, assim, que moravam, né, nas redondezas, tinham obrigação, era uma obrigação deles acolher. Então, se eu morasse aí na estrada, onde ia passar uma peregrinação, eu oferecia água, comida, até lugar para dormir. Era uma lenda, uma tradição lá, sabe? E eles faziam questão disso. Inclusive, tinha até uma lenda, que quem não fizesse isso, quem não acolhesse os peregrinos, descia o fogo do céu e matava quem não ajudasse. Quem não ajudasse ia ser queimado por esse fogo do céu. Tinha essa lenda lá. Então, todo mundo tinha essa obrigação de auxiliar quem passasse nessa peregrinação. E quando ele fala, né, que precisava passar por Samaria, eles assustaram, mas o caminho certo é lá, né? Mas Jesus precisava passar por Samaria, ele queria passar por Samaria. E por que ele queria passar por Samaria? Porque para os discípulos, Jesus ia ter só mais uma viagem. Era só uma peregrinação. Mas para Jesus, ele já sabia que ia ser crucificado.
Para Jesus era a última viagem. E quando nós percebemos o nosso momento de desencarne, quando a gente vai percebendo que a gente está indo embora, e quase todo mundo tem essa experiência, né? Vai sentindo que está indo. Jesus já sabia que ia, então ele queria conciliar. Ele queria fazer algo que conciliasse os samaritanos e os judeus. Era uma coisa que ele tinha no coração e que ele queria, antes de ir embora, fazer isso. Mas os discípulos não sabiam disso. Então, por isso, ele queria passar por Samaria. Quer ver? Vamos fazer um exemplo. Faça de conta que hoje, às 20 horas, vocês todos vão desencarnar. Nós todos. Todos vão desencarnar às 20 horas hoje. O que você gostaria de lembrar? Até agora, o que valeu a pena ser vivido? O que valeu? O que foi uma experiência digna de ser lembrada? O que está te prendendo? Você está preso em alguma coisa? Você está preso em alguma coisa que vale a pena ser vivido ou não? Vamos pensar bem nisso. O que está prendendo a sua atenção? O que vai acabar ou o que vai permanecer com você hoje? Às 20 horas. Vamos lá. E por que eu estou dizendo isso? Talvez vocês me perguntem assim, mas nós vamos falar da parábola do samaritano, que está saindo fora, né? Não, nós estamos falando da parábola do samaritano. Porque quando essa parábola, ela começa com Jesus convidando os discípulos para ir a Jerusalém. É lá que ela começa. E ela começa porque ele sabia que ia desencarnar, então ele começa aí. Então, quando a gente acha, quando a gente sabe que vai desencarnar, a gente quer resolver as coisas que ficaram pendentes, não é assim? Jesus queria resolver ele queria levar essa conciliação aos samaritanos e judeus, né? Então, quando a gente sabe que vai partir, a gente não valoriza coisas diferentes. A gente quer resolver. Por exemplo, se você tivesse para morrer hoje, então, 20 horas, se você tivesse um problema na sua conta corrente, você estivesse muito preocupado com ele. Se você soubesse que ia morrer às 20 horas, você ia preocupar com isso? Ia deixar de ter importância. Você está preocupada com a beleza, com gordo, magro, bonito, feio. E se for desencarnar hoje às 20 horas, isso vai ser preocupante? Deixou de ter preocupação. Vai preocupar é aquilo que a gente poderia ter feito e não fez. Talvez uma conciliação. A mãe, quando ela está na hora de desencarnar, e tem lá aquele filho que tem 15 anos, que não conversa, ela manda chamar os dois para tentar fazer eles conciliar, não é assim? Então, quando a gente vai desencarnar, a gente preocupa com coisas diferentes. A gente deixa de preocupar com aquilo que não tem mais importância, né? Então, os discípulos vão para o mestre. Então, vamos, mestre, vamos celebrar a Páscoa. E eles imaginavam uma festa, né? Então, quando Jesus fala que ia passar por Samaria, eles ficaram boquiabertos, pensando por quê. Mas eles não discutiam com Jesus, né? Tinha os dois caminhos, e Jesus falou que precisava passar por Samaria, ponto. Eles respeitaram, aí João chegou na frente, com mais alguns discípulos, e falou assim, mestre, então deixa que a gente vá na frente, deixa a gente ir, porque o caminho que passava para Samaria, né, era mais longo e era deserto. Deixa a gente ir na frente e nós vamos arrumar uma pousada para o senhor. Nós vamos arrumar uma pousada para nós, água, né, um lugar para a gente passar a noite. E assim fez, eles foram na frente. E Jesus foi atrás com os outros. Chegando em Samaria, João e esses discípulos bateram na porta dos samaritanos. E nada. Quando eles falavam que estavam indo na peregrinação, eles falavam assim, mas vocês são judeus. Sim, somos. Então, fora. Batia no outro lugar,
Vocês são judeus, somos. Então, fora que vocês morram no caminho. Olha que crueldade. Para os nossos olhos, isso é uma crueldade, né? Tipo, morra no caminho, não vou te dar hospedaria, não. Nem água vocês vão tomar aqui. Crueldade. Mas vocês já repararam que quando nós não gostamos das pessoas, nós ficamos cruéis? Quando a gente não gosta de alguém, a gente julga, a gente joga defeito, a gente fica cruel. E a gente só descobre que era cruel com a pessoa quando a gente começa a amar aquela pessoa. Quando a gente conhece ela direito, passa a conviver com ela e vê as qualidades. Aí a gente passa a amar e a gente viu, nossa, eu a falinha de Jesus. Jesus disse a ele assim, João, o Filho do Homem não veio para destruir, veio para resgatar, para salvar. Quem não gosta, destrói. Quem ama, salva. Se chegar aqui um criminoso, quem não gosta dele, foi prejudicado por ele, vai querer matar, vai querer prender, vai querer exterminar. Mas a mãe vai querer resgatar, vai querer cuidar, vai querer salvar. Não é assim? Então, Jesus trouxe para os discípulos isso. Né? Como Deus nos ama e como Jesus nos ama, ele quer recuperar cada um de nós. Assim como que ele queria recuperar, conciliar aqueles samaritanos, aquele povo, né? Bom, aí eles seguem caminho. Imagina agora o sacrifício extremo de uma viagem pelo deserto, sem comida, sem bebida, sem repousar, né? Ali para aquele caminho afora, e o cansaço. Vocês lembram que quando Jesus passa para Samaria, vocês lembram que teve um episódio com a mulher samaritana? Vocês lembram que ele encontrou com a mulher samaritana no poço de Jacó? Jesus queria passar ali, porque através daquela mulher, o que aconteceu? A mensagem ficou com ela, não ficou? Foi a divulgadora, né? Isso! Por que Jesus queria passar por lá? Para deixar essa mensagem com ela. E como... E quando ele oferece a ela água viva, é o Evangelho. São essas passagens que nós encontramos. Então, eu não vou deixar de... Eu vou colocar um volume um pouquinho mais alto para a turminha daqui ouvir, tá? E quem conhece, canta. Pode até levar para lá, se você quiser. Tá, não.
esta história aconteceu à beira do poço de Sicar. Uma mulher samaritana com Cristo veio a encontrar. Ela, sendo samaritana, com Cristo não podia conversar. Quando Jesus lhe pediu água, ela queria lhe pegar. E foi então que o mestre amigo disse sua decisão: todos que bebem das águas sempre com sede ficarão. Se soubesse quem te fala e quem te pede de beber, lhe pedirias água viva, e sedes não irias ter. Senhor, dá-me de beber uma água pura que me faz viver. Senhor, dá-me de beber uma água pura que me faz viver. Esta história ainda acontece com quem não ouve a voz de Deus. Morre de sede ao pé da fonte, fonte é o amor e o amor é Deus. Senhor, dá-me de beber uma água pura que me faz viver. Senhor, dá-me de beber uma água pura que me faz viver. Então, só para a gente lembrar dessa passagem, que Jesus queria passar na Samaria, ele tinha essa sede de passar a Samaria, porque através... Desculpa, gente, deixei virada aqui. Então, só para lembrar que Jesus queria passar por Samaria, porque ele sabia que ia ter esse encontro com a mulher samaritana e que ela seria aquela que divulgaria, que faria a diferença, né? E a passagem da mulher samaritana é maravilhosa, nós vamos trazer também, né, numa outra oportunidade. Então, beleza, Jesus passou por Samaria, teve esse encontro com a mulher samaritana, fez, né, aquilo que estava com vontade de fazer, e aí ele chega em Jerusalém. E aí, quem vai de encontro a ele? Quem adivinha quem vai de encontro a Jesus quando ele chega a Jerusalém? O doutor da lei. O doutor da lei. E o que esse doutor da lei vai para ele? Você já imaginou Jesus com os discípulos ali, chegando de uma trajetória de 140 quilômetros, mais ou menos, a pé? Vamos imaginar isso, gente. Mais ou menos uns 140 quilômetros a pé, sem água, sem comida, sem dormir, cansado, né? A gente espera, pelo lado da compaixão, que chegue alguém e fale assim: você quer um banquinho para você sentar? Senta aqui. Você quer um copo d'água? Um pão? Seria o mínimo, né? Para nosso pensamento. Aí vem um doutor da lei para testá-lo. Em vez de oferecer para ele, né, esse conforto, essa acolhida, chega ele para testar. E isso por quê? O doutor da lei passou pela cabeça dele, sim. Os saduceus já tentaram pegar, ele não conseguiu. Ah, eu vou lá. Agora é a minha vez. Eu vou lá testar. E aí começa a passagem do bom samaritano, que eu não preciso ler. Eu não vou ler no Evangelho,
porque eu vou lendo ela aqui e já vou falando direto para a gente não perder tempo. Então, quando ele chega para Jesus, esse doutor da lei, ele pergunta: mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Gente, doutor da lei, eles viviam com a Torá na mão, com o Evangelho na mão, com os ensinamentos de Moisés na mão. Eles viviam estudando, por isso que eles eram doutor da lei. Doutores da lei, os escribas, eles viviam a estudar. E esse povo, desde criança, que eles já tinham ali a cultura de estudar desde criança. Então, eles sabiam. E eles discutiam entre si. Esse herdar essa vida eterna para eles, seria uma terra, um lugar onde reinasse alegria, paz, salvação, o consolo de Deus. Eles estudavam isso. Que essa terra, né, que esse reino de Deus, era onde Deus reinava e eles seriam felizes. Eles estudavam a passagem de Isaías 52. Está lá, essa terra diferenciada que os eleitos, né, receberiam. Então, eles sabiam o que fazer para herdar essa terra, e eles sabiam que quem herdasse, o que teria, né? Então, eles viviam uma luta, uma discussão. A vida deles era discutir. Eles encontravam, né, os doutores da lei, ali os escribas, os fariseus, as escolas, elas ensinavam. Eu achei interessante isso, vou passar rapidinho para vocês. As escolas da época eu não sabia, por isso que eu quero trazer, que talvez alguns de vocês não tenham tido essa informação ainda. Algumas escolas da época ensinavam, né, que tinha que fazer 613 coisas. Tinha uma lista, eles contaram no Velho Testamento, 613. Eles, nós achamos que são 10, né, mandamentos. A gente aprendeu 10 mandamentos, né? Eles, naquela época, eles achavam que era 613. Eles acharam 613 no livro. Aí, mas para cumprir, e outra coisa, 613, se cumprisse só 612, fora. Não herdava essa terra. Então era difícil demais e eles discutiam isso. Mas tinha uma outra escola que chegou à conclusão que se cumprisse que 613 ninguém ia conseguir cumprir. Era coisa demais. Então não ia ninguém herdar essa terra, né, esse reino de Deus. Então eles começaram a dizer que eles poderiam ser resumidos em 10. Esses 613 mandamentos poderiam ser resumidos em 10. E aí, né, você fazendo os 10 ali, você cumprindo os 10 mandamentos, você vai ficar nesse mundo de paz, de amor, de alegria. Você ia receber, você ia chegar lá. Mas aí veio uma outra escola e disse, mas será que não dá para resumir mais um pouquinho? Porque 10, né? 10 é muito. Será que não dá para resumir mais um pouquinho? Tem alguns desses 10 aí que é difícil de cumprir. Mas aí veio um sábio chamado Hilelo. Esse Hilelo, ele era avô de Gamaliel. Lembra do Gamaliel? O mestre de Paulo de Tarso, do livro? Pois é, avô de Gamaliel, esse Hilelo. Ele falou, são 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as coisas. E o resto é comentário. Então, eles começaram a trabalhar nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, eles começaram aí. Então, quando o doutor da lei chega para Jesus, mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, ele achou que Jesus ia dar ele uma resposta. E de acordo com a resposta, ele poderia entregar Jesus, condenar Jesus, ele ia fazer uma contradição. Era uma pegadinha. Ele ia testar, ele foi para testar Jesus. Ele não foi para saber, porque ele já sabia. Ele não foi para conhecer nada, porque ele já conhecia. Então, quando ele chega para Jesus e faz essa pergunta, era para testar. Mas Jesus já sabia também do coração dele. Jesus devolve para ele a pergunta. Jesus não responde. O que ele queria era discutir, não era? Ele queria discutir.
Jesus, então, devolve a pergunta. O que está escrito na lei? Como a lês? Como lês? Porque a gente lê e entende do nosso jeito, não é assim? Então, às vezes você fala algo com a pessoa e ela escuta da maneira que ela quer. E a gente lê, às vezes, alguma coisa, você lê uma coisa, eu leio a mesma coisa, você entende de uma maneira e eu de outra. Por isso que, às vezes, o estudo em grupo é muito importante, né? Então, ele fala, o que está escrito, como lês? Aí ele ficou apertado, porque vocês vejam bem, ele foi testar Jesus. Ele começou ali a ser testado. Como lês?